Trilhas da Redenção, segunda parte no Brasil, capítulo 10, parte A vida prossegue. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Paulo, o Apóstolo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Nina olhou o delicado rostinho da filha buscando inspiração para um nome, e assim chamaram-lhe novamente Esther. Rodeada de carinho e cuidados, a menina crescia. As moléstias típicas da infância, que em outras crianças eram facilmente debeladas, nela se prolongavam, causando aflições aos pais, avó e tios. Portadora de saúde física debilitada e estado emocional frágil, tornavam-na uma garotinha enfermiça. Em muitas noites, requeria dos pais longas horas de vigília após o despertar de estranhos pesadelos. Não raro, Nina encontrava pai e filha sentados em uma cadeira de balanço. Era Henrique a contar histórias que dissipassem os medos da filha. Esther tinha 4 anos quando a necessidade constante de auxílio médico impeliu a família a residir no Rio de Janeiro. Com tenacidade e renovada esperança, os pais buscavam tratamento, redobravam precauções, esperançosos de que a qualquer tempo tudo poderia se modificar. Esther completou 6 anos. Anita a acompanhava, a auxiliava como podia. Em alguns momentos, sentia-se culpada perante o sofrimento da neta e atribuía tal sentimento às infrutíferas tentativas de proporcionar a cura. Prosseguia tentando ocultar dos filhos a agonia e a tristeza diante daquela criança doentinha que lhe tocava tão intimamente o coração. Continuou o trabalho beneficente, dividindo o tempo entre a família e as demais atividades. Descobrira a sublime alegria de servir e o exercício da bondade que lhe dera motivos novos para viver. Nessa época, foi acometida de pertinaz enfermidade. Em busca de tratamento médico, passou a hospedar-se no Rio de Janeiro, em casa de Henrique. Certo dia, imersa em uma lembrança do tempo em que chegou ao Brasil, pediu ao filho para levá-lo ao bairro de Santa Teresa, a casa onde vivera com o avô. Alguns amigos haviam morado no imóvel que ainda pertencia a Anita e agora estava desocupado. Anita andou pelos ambientes vazios e comentou com o filho. Parece que foi ontem. Um belo dia de abrir esta porta e me deparei com seu pai. Nunca mais nos separamos. Por um longo tempo acreditei que fosse ser sempre assim. Henrique percebia a crescente melancolia da mãe. Há dias buscava uma inspiração, um projeto que agradasse a todos e pudesse, ao menos, distraí-los das atuais preocupações. A casa ainda parecia guardar o magnetismo do avô Miguel, tão bondoso. Dirigindo-se à esposa que os acompanhava, revelou a ideia que lhe ocorrera. Nina, notei que a rua é silenciosa. Esta casa é agradável, tem um quintal amplo, pomar, um gracioso jardim. Não lhe parece um lugar mais adequado para Esther? Poderíamos fazer algumas adaptações, restaurá-la. Nina compreendeu a intenção e incluiu a sogra na conversa. Posso contar com a senhora, mamãe? Precisarei de seu auxílio a fim de prepararmos um novo ambiente para Esther. Anita aderiu ao projeto
e durante 2 meses dedicaram-se à reforma do novo lar. Os dias foram mais movimentados. Porém, Anita definhava a olhos vistos. Pedro passou a visitá-los mais frequentemente. Em vão, Alice tentou levá-la para sua residência. Era um sábado e estavam todos juntos como outrora. Reuniram-se, leram o Evangelho, comentaram a lição e oraram. Pedro e Elisa tinham um belo rapazinho de 4 anos. Alice e José Fernandes chegaram acompanhados do filhinho de 2 anos. Elisa continuava a seguir os dogmas da tradição católica, mas ao longo do tempo simpatizara com os preceitos da doutrina espírita e passou a participar das reuniões. Anita aproveitou o momento de oração e pediu aos filhos: Meus filhos, já fazem tanto por mim, lamento ocupá-los com tantos cuidados, mas gostaria de lhes fazer um pedido. Quando Zefina manifestar o desejo de sair da fazenda, ofereçam-lhe recursos que possam ampará-la. Recordo que vendemos Rufino e Juca. Incomoda-me o fato de estar diretamente envolvida na infelicidade dela. Tentei aproximar-me nos últimos tempos, mas não consegui. Sinto que ainda existem alguns bloqueios emocionais nela, e por que não dizer, em mim também, que nos impede de sermos mais próximas. Logo, não estarei mais aqui para algo tentar. Esther parecia distraída, com uma bonequinha nas mãos, mas de forma surpreendente comentou: Minha avó vai viajar. Eu também irei. Por alguns instantes, todos permaneceram atônitos, até que Elisa, recuperando-se do choque, desconversou e chamou as crianças para a última refeição do dia. Dias depois, diante da dor dos filhos e netos, desejosos de prolongar o convívio, de estarem juntos por mais tempo, Anita fechou os olhos do corpo físico. Ao aproximar-se das sublimes verdades contidas na doutrina espírita, observava-se que os efeitos produzidos pelo conhecimento resultam em diferentes consequências. Aos curiosos interessados nos fenômenos mediúnicos. Alguns estudam, memorizam, recitam, entusiasmam-se com a beleza e veracidade contidas nas comunicações dos espíritos. Mas estes, por enquanto, apenas se instruíram. Tais conhecimentos não se tornaram menos egoístas nem menos orgulhosos, e assim prosseguem sem maiores alterações em suas atitudes. Há outros que vão além. Sensíveis, sentem-se profundamente tocados com a grandeza das verdades reveladas. Amadurecidos, aproveitam o facho de luz que lhes aponta caminhos novos, enchem-se de coragem e de boa vontade, buscando conhecer-se e transformar-se consoante a luz das novas revelações. Consolados, prosseguem consolando outros, enfrentando as dificuldades, dando pouca importância às contrariedades da terra, porque veem tudo de um plano mais alto. Ao longo dos últimos anos, Anita meditou sobre essas considerações expostas em vários livros do Pentateuco kardeciano. Desejou reformar-se, trabalhou a fim de pertencer ao último grupo, embora ainda necessitasse palmilhar longa trilha em busca da própria regeneração, cultivara uma fé renovadora. Os últimos anos, férteis em descobertas sobre si mesma, levaram-na ao desejo de alinhar a própria conduta às leis divinas que regem o universo. Tal anseio da alma foi a alavanca que a impulsionou durante o tempo e compartilhou algo de bom e belo a serviço do bem de todos. E assim partiu levando consigo doces vibrações de afeto e gratidão irradiadas por aqueles que receberam de suas mãos pequenas dádivas de atenção e carinho. Daqueles beneficiados partiam energias salutares que a impregnavam de doces vibrações
e renovada esperança de si mesma, no quanto poderia contribuir na construção de caminhos novos. A renovação das disposições íntimas não apenas a fortalecera para a grande mudança, como em muito suavizaria os desafios da próxima existência. E agora iniciaria a nova etapa. Como se assistisse a um filme que começasse pelo fim, Anita reviu a última existência em cada minucioso detalhe e julgou que sonhava. Regozijou-se ao rever a última década de sua vida e, satisfeita, sentiu que a antiga baronesa dera lugar àquela que desejava ser amiga e irmã. Após o que lhe pareceu um longo sono restaurador, despertou em um quarto simples, agradável, luminosidade banhava o ambiente silencioso e acolhedor. Viu algumas flores em um bonito vaso e imaginou estar em uma casa de tratamento. Médicos e enfermeiros entravam e saíam do quarto, atendiam-na cheias de solicitude e indagações sobre seu bem-estar. Desejava perguntar onde estavam os filhos que não lhe visitavam, mas temeu a resposta. Estivera tão doente e sem esperança de melhoras, teria desencarnado? Apalpou-se e não notou nenhuma diferença. Com o passar dos dias, sentiu-se melhor e as dores desapareceram. Renovadas energias enchiam-lhe de vontade de viver e sentir-se curada da doença que lhe tirara a vitalidade. As dúvidas lhe martelavam o cérebro, pois ao perguntar aos médicos sobre o lugar onde se encontrava, a resposta era sempre a mesma: entre irmãos, entre amigos. Até que, dias depois, no vão da porta, surgiu um rosto conhecido e amado. Era o avôzinho Miguel. Entre sorrisos e lágrimas o abraçou, e a sua presença bastou para saber que não estava na terra. Trocaram impressões. O bondoso ancião pediu que não se exaltasse, e logo poderia deixar a unidade hospitalar. Anita não se conteve e perguntou: quando poderei rever meus filhos? Henrique e Nina passam por grandes dificuldades. Precisamos ajudá-los. O avô a olhou cheio de compreensão e respondeu com um sorriso: acompanhamos tudo com muita proximidade. Estão vencendo dolorosa etapa e não estão sós. Todos os esforços concentraram em atenuar a dor que, diante da atual situação, é inevitável. Esther continua sendo uma paciente dos médicos que a atendiam antes de reencarnar, e eles visitam-na frequentemente. Acalma-te e pensa em tua própria recuperação, pois estar bem é uma condição para sair daqui e auxiliar outros. E meus pais? Seguem o difícil caminho da reconstrução dos próprios destinos. Tua mãe está iniciando uma nova reencarnação. Apesar das dificuldades que enfrenta, conta com o apoio de abnegados irmãos. Anita fez alguns cálculos mentais. Há quase 50 anos, a mãe desencarnara de forma trágica, meio século de dificuldades. E Leopoldo? O avô já esperava a pergunta e respondeu reticente: não ignoras o paradeiro dele. Está em nova etapa de trabalhos redentores e deve ser resguardado de qualquer influência que o distraia dos compromissos assumidos. Por algum tempo, a tua tarefa será aceitar que só poderá aproximar-se dele em pensamento, através de preces que o fortaleçam e o auxiliem a renovar o próprio coração. Quanto tempo? Um tempo que te concederá a valiosa oportunidade de exercitar a paciência, indulgência, enfim, a humildade. Anita meditou no significado daquelas palavras e, no entanto, necessitaria de força e coragem para enfrentar o que parecia ser uma eternidade de separação imerecida. Agitava-se em pensamentos contraditórios. Intimamente reconhecia a dádiva de ali estar, amparada pelo avô
e desejava não se queixar, mas, sem conseguir refrear a ansiedade, acabou por perguntar: Avôzinho, onde posso encontrar explicações para essa situação? O avô respondeu com outra indagação. É lícito desejar auxiliar os filhos, obter notícia dos demais, mas como investigar o passado, quando ainda há tantas pendências atuais aguardando tua atenção? Anita abaixou os olhos, suspirando infeliz. Miguel acariciou-lhe os cabelos, enternecido, e observou. Que isso? A nova caminhada mal começou e já esmoreces? Estás vivendo em uma bela cidade, cujas belezas naturais, cultura, comunidade, ainda não conheces. Cogitas a ideia de eternidade sem a devida apreciação do tempo, que corre célere e tudo modifica para melhor? Logo mais receberá teus filhos aqui. Precisamos pensar em preparar-lhes um lar. Não te parece um bom motivo para lutar? Voltemos ao Rio de Janeiro. Mesmo abalados, os familiares de Anita continuaram suas vidas. Henrique e Nina prosseguiram com os planos de se mudarem a logo passarem a habitar a casa de Santa Teresa. Escassearam as visitas à fazenda. Aproveitavam os períodos em que Esther manifestava pequenas melhoras e faziam ligeiros passeios na bela orla marítima. Pedro e Alice constantemente os visitavam. Muitos escravos libertos viviam na capital. Era comum encontrá-los como barbeiros, carpinteiros, sapateiros, e alguns vagavam sem rumo. A cidade fervilhava. Escravagistas temiam, os abolicionistas sonhavam, todos aguardavam o grande dia em que o imperador finalmente se renderia aos anseios libertários. Henrique dirigia a casa de exportação. Continuava com os estudos acerca do espiritismo e escrevia artigos divulgando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tal rotina prolongou-se por 2 anos. Naquele período, Esther começou a ter febre, apresentar manchas pelo corpo, extrema palidez e profunda apatia. No decorrer dos dias vindouros, tais sintomas resistiam a qualquer tratamento. Através de informações fornecidas por Luiz Militão, Henrique soube da existência de um médico espírita, conhecido pela bondade e por fazer da medicina um sacerdócio de amor. Era também um trabalhador da seara espírita, e mais tarde passaria a ser conhecido como o apóstolo do espiritismo no Brasil. Esther não mais se levantava da cama. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes atendeu ao pedido de Henrique e foi visitá-la em casa. Os pais relataram os sintomas e, vez ou outra, o facultativo fazia pequenas intervenções esmiuçando algumas informações. Compadecido diante do infortúnio da família, iniciou com minucioso exame, enquanto conversava com a pequena paciente, entre um gracejo e outro, até que conseguiu arrancar um débil sorriso da doentinha. Diante de um diagnóstico considerado grave, se um médico pôde fazer um pouco, um amigo poderia fazer muito. Durante outras visitas, Dr. Bezerra ministrava paliativos que diminuíam os incômodos físicos de Esther, e sempre que podia, aceitava o convite para sentar-se à mesa do café ou do chá da tarde. Partilhavam dos ideais abolicionistas e da adesão à doutrina espírita. Tais afinidades retinham o médico em afável palestra, e assim ele ali se demorava um pouco mais a confortar corações aflitos. Em uma dessas ocasiões, após o ritual de cuidados despendidos a Esther, Henrique percebeu que o médico desejava aprofundar-se nas informações acerca do estado de saúde da filha e pediu-lhe que nada ocultasse. O bondoso médico respondeu com a afabilidade de sempre, sem ocultar o pesar.
Meu amigo, creio que já percebeste o quanto a medicina da terra ainda é precária. Apesar de todos os esforços envidados, não conseguimos deter a marcha inexorável da doença. É preciso couraçar o coração de confiança irrestrita em Deus e buscar o remédio em Jesus, que é o médico de todos nós. Também sou pai. Sei o quanto te custa a sensação de impotência ao ouvir tais palavras. Porém, diante dessas enfermidades atrozes, em tão tenra idade, é preciso considerar que a causa profunda situa-se em anteriores existências. Digo-te isso com muita tranquilidade, sabendo que és um estudioso das obras do emérito professor Allan Kardec. Henrique assentiu e, com a voz que denotava a emoção que lhe tomava a alma, narrou todos os encontros que tivera em espírito ao visitar Esther, o encontro com o pai e o avô, e finalmente disse: Sei que seria muito perturbador saber com absoluta certeza que minha filha Esther é a mesma jovem que eu visitei. Mas, desde que ela nasceu, enfrentamos muitas dificuldades e a busca por respostas é inevitável. Quanto mais lutamos, quanto mais os padecimentos se agravam, surge em meu coração o sentimento de que ambas são o mesmo espírito em duas etapas terrenas. Era um fim de tarde. Estavam sentados em um agradável terraço. Henrique contemplou o céu e continuou em seu desabafo. Ansiamos por rebentos perfeitos, distraídos das realidades da vida imortal. Porém, sabemos que, diante da lei de causa e efeito que nos rege os destinos, receber um filho portador de quaisquer condições consideradas anormais é, acima de tudo, um gesto de caridade. Primeiramente, conosco, que procedemos da retaguarda, enleados em uma teia de compromissos pendentes, e somos agraciados com a sublime oportunidade do resgate. Ademais, oferecemos solicitude redentora ao outro. Tenho refletido nesses assuntos em busca de respostas consoladoras. O ancião ouvia atentamente, demonstrando que também se comovera com a história e ponderou. Se assim sentes, procure confortar-te sabendo o quanto vos foi confiado e o quanto retribuem ao proporcionar ilimitada ternura nos cuidados para com a pequena Esther. Quão poucos compreendem e aceitam a maternidade e a paternidade em condições adversas. Tivestes a oportunidade de ver as condições de um espírito que sofre, aguardando uma chance para o refazimento das próprias energias. E agora, oferece a ela a oportunidade do recomeço, rumo ao glorioso destino de plenitude espiritual para o qual todos nós estamos destinados. Henrique continuou a ouvir as palavras que lhe apaziguavam a sede de consolo. Um dia, todos os pais e mães da terra saberão que, desde a fecundação da célula reprodutora feminina, a eles foi concedida a tarefa de resguardar um filho de Deus. E mesmo que a gestação não chegue a termo, mesmo que contrariando expectativas felizes e o feito reencarnatório se encerre antes que o nasciturno tenha tido forças para o primeiro vagido, ainda assim é uma vitória. Ainda que os olhos do mundo sejam apenas pais sofridos em seus anseios frustrados, são grandes e prestigiosos diante de Deus, pois no santificado trabalho de gestação permitiram o alívio de muitos padecimentos. O médico amigo encerrou dizendo: Bendito seja o ventre materno, benditos sejam o colo e a força de um pai. Guardam em si a possibilidade demasiado sublime de aproximar um tesouro a Deus.